vida, retalhos da vida, retalhos da vida, retalhos da vida. A palavra de Deus nos liberta, nos alimenta, é viva, é o que nós precisamos para chegar ao céu. E viva a palavra de Deus! Viva! Abra sua Bíblia e leia as frases que Jesus falou. Uma lição de humildade, um dia Ele nos deixou. Abra sua Bíblia e siga o exemplo deste homem puro, pois quem sabe lendo a Bíblia clareia o seu caminho escuro. Abra sua Bíblia e reze nas horas de desesperança, porque depois da tempestade vem a bonança. Abra sua Bíblia e creia na grande força de Jesus. Você vai sentir bem mais leve o peso da sua cruz. Aleluia! Aleluia! Pregava que todos nós somos irmãos. Só existe uma verdade e ela está nas leis de Deus. O nosso Pai não se esquece de ajudar os filhos seus. Abra sua Bíblia sempre que você se sentir perdido. Aquele que rezar com fé será atendido. Abra sua Bíblia e creia na grande força de Jesus. Você vai sentir bem mais leve o peso da sua cruz. Aleluia! Deus é tudo que supre a carência do que nós temos, espiritual, moral, de toda a natureza. A palavra de Deus é luz, é esclarecimento, é força, é coragem para, esclarecidos, buscarmos vivê-la. A palavra de Deus é salvação, entregarmos-nos a ela, ouvirmos o que ela nos diz, acolhermos e vivermos, é a certeza da salvação.
A palavra de Deus, irmãos queridos, ela liberta. Porque a palavra de Deus é viva. A palavra de Deus é para hoje, para agora, para este momento, para mim, para Leia e para você que agora nos assiste. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao programa, mais uma edição do programa Retalhos da Vida, que hoje quer refletir com todos nós sobre a força e a importância da palavra de Deus na nossa vida, que a palavra de Deus é o manual da vida. É aqui que nós encontramos todas as respostas para a nossa vida. Amém, né, Léa? Amém. Todas as respostas. E eu começo buscando uma que está na segunda carta de São Paulo a Timóteo, capítulo 3, versículo 16. E ela nos diz assim: toda a escritura é inspirada por Deus. O que não vem de Deus não é escritura, né? Deus me inspirou e eu escrevi. Primeiro, que com a morte do último apóstolo, que foi São João, não João Batista, São João Evangelista, que morreu aos 120 anos na ilha de Patmos, lá na Grécia, tudo bem. A igreja decretou, determinou, definiu. Com a morte do último apóstolo, cessaram as inspirações. Não há mais livro a ser incluído na Bíblia. Na Bíblia. A gente está falando da Bíblia. Na Bíblia. É como se ali fechou o ciclo dos livros que iam compor a Bíblia. Então, voltando aqui, segunda carta de São Paulo a Timóteo, capítulo 3, versículo 16. Diz assim: toda a escritura é inspirada por Deus e útil para ensinar, para repreender, para corrigir e para formar na justiça. Se queremos ser de Deus, precisamos estar vivendo na justiça. Na injustiça, na mentira, na falcatrua, na corrupção, no pecado, enfim, não é estar vivendo formado na justiça. Aproveita e lê o 17. Porque Sim. a gente falou 17. Por ela, fecha. essa palavra de Deus, é a escritura, por ela, o homem de Deus se torna perfeito, capacitado para toda boa obra. É por isso que a gente diz que a palavra de Deus alimenta, né? Capacitado para toda boa obra. Ela alimenta, ela mexe conosco, ela nos leva a refletir e nos leva à conversão, porque ela modifica. Eu me lembro, e vou recordar para nós, e você vai se lembrar, que toda vez que o padre ou o diácono, você sabe que a leitura, a proclamação do evangelho dentro da Sagrada Missa só pode ser feita se estiver presente. Sim, Sim, é isso que eu quero falar. Não, tinha dito. Não, eu vou dizer agora. Nós sabemos que dentro da Santa Missa, na hora do Evangelho, só quem pode proclamar dentro da missa, fora a Sônia pode, eu posso num grupo de oração, numa palestra, mas dentro da Santa Missa, só quem pode proclamar o Evangelho é o diácono ou o sacerdote. Perfeito. Por isso é que quando eles terminam essa proclamação, eles beijam a Bíblia. Será por quê? Simples, porque é o próprio Jesus ali presente. Por isso, da parte do diácono ou do sacerdote, tão grande reverência. Tão grande reverência. É o próprio Jesus que fala, por isso que as outras leituras a gente fica sentado, mas na hora do Evangelho todo mundo fica de pé, porque agora é o próprio Jesus quem vai falar. Irmãos queridos, o verdadeiro cristão, ele só pode conhecer a Deus, aos seus ensinamentos, a Jesus, através de sua palavra. Então, a Bíblia é o livro mais importante do mundo. Aliás, ele é o livro mais lido do mundo. É a palavra de Deus que veio para nós, toda escrita sob a inspiração
do Espírito Santo. Por isso, nós cristãos, nós católicos, mas particularmente estou falando para nós católicos, nós precisamos mergulhar na Sagrada Escritura, porque a gente só ama aquilo que conhece. Para que a gente possa viver e anunciar o reino de Deus e fazer a vontade de Deus, é preciso conhecer a vontade de Deus que está na palavra. E aqui ainda, na carta de São Paulo a Timóteo, na segunda carta, capítulo 4, versículo 12, nós lemos o seguinte: Tíquico, enviei-o para Éfeso. Olha aí. São Paulo, mano. São Paulo dizendo, olha, Hebreus 4:12. Certo. E lá em Isaías, no capítulo 55, 10 e seguinte, diz assim: tal como a chuva e a neve caem do céu, e para lá não voltam sem ter regado a terra, sem a ter fecundado e feito germinar as plantas, sem dar o grão a semear e o pão a comer, assim acontece a palavra que minha boca profere. Não volta sem ter produzido seu efeito, sem ter executado minha vontade e cumprido sua missão. Isso. Aliás, até uma canção que diz, né? Sua palavra não volta ao Pai sem ter cumprido a sua missão. É assim, não volta. A palavra foi proferida, ela precisa ser vivida. E exatamente o Antigo e o Novo Testamento se completam. O Antigo Testamento é entendido à luz, sob a inspiração do Novo. E o Novo está contido no Antigo. Precisamos entender isso. É a unidade entre a palavra de Deus. É preciso, porém, muito cuidado com as interpretações. Ai, como isso é perigoso, a interpretação da palavra de Deus. O demônio age nos homens, em muitos homens, para interpretarem mal a palavra. Por isso, a criação de tantas seitas, que interpretam a palavra de Deus ao seu bel prazer. Manuel interpreta de uma maneira, Severino, Antônio, Expedito, mas nós precisamos entender que o entendimento vem do magistério da igreja, que estuda e nos orienta. Por isso precisamos sempre falar de acordo com o que manda a Santa Igreja. Então não posso dizer eu concordo com isso ou não concordo com aquilo, ou interpretar como eu queira. Nós, graças a Deus, que nós recebemos as orientações. Por isso que a gente não fala por nós, a gente fala em nome da igreja, com aquilo que a igreja ensina. A palavra de Deus, irmãos queridos, descreve o plano de Deus para a humanidade, né? Ela reprova os pecados, corrige nossos pensamentos errôneos e nos instrui na justiça. É por isso que eu vou repetir que nós precisamos nos aprofundar verdadeiramente na leitura, no conhecimento, é meditar, ouvir as pregações, ruminar, mastigar, viver a palavra de Deus para depois anunciá-la com a nossa própria voz. Então é preciso que a gente escute, aprenda, mastigue, se alimente, para que, conhecendo a palavra de Deus, a gente possa então levar adiante. É muito importante isso que nós estamos refletindo hoje, que a palavra de Deus nos liberta. Mas para que nós possamos ser libertos pela palavra, nós precisamos conhecê-la. É muito importante. Ler. Abra sua Bíblia e leia as frases de Jesus no Novo Testamento, as leituras
as cartas que foram escritas pelos seguidores de Jesus Cristo, no Antigo Testamento, toda a inspiração, só conseguiremos viver e transmitir com autenticidade a palavra de Deus se nós a conhecermos. Então, e nós só vamos conhecê-la se nós buscarmos lê-la. Vamos deixar a preguiça e a acomodação de lado e vamos nos acostumar. Temos a Bíblia em casa, mas vamos usar. E a gente então nesse bloco vai ficando por aqui e volta já já. Retalhos da vida. Voltando para o nosso segundo bloco desse encontro tão feliz, Retalhos da Vida. Olha a nossa plaquinha aqui, que recebemos de um querido amigo, não é, Sônia? Que é querido amigo em muitas circunstâncias. E ele fez esse letreiro aqui escrito, olha, Retalhos da Vida. E vez por outra a gente coloca aí, pela gratidão que nós temos ao nosso querido seu Lourenço, e também porque esse programa é Retalhos da Vida. Queridos, estamos hoje falando sobre a importância, a beleza, a força da palavra de Deus. Ninguém vive bem, ninguém acerta, ninguém caminha bem se não for inspirado, motivado, amparado, não é, Sônia? Pela palavra de Deus. Pelo menos para nós que cremos na palavra de Deus. Isso né? Quem não crê tem outra maneira de encaminhar a sua vida, né? Estamos falando para nós cristãos, né? Católicos, que recebem de nossa igreja a orientação e a importância da palavra de Deus, que, aliás, é um dos tripés da nossa igreja. Da nossa igreja, né? Que é o magistério. O magistério da igreja, a santa tradição e a sagrada escritura. Perfeito. Então, inclusive, hoje nós estamos nos detendo de maneira mais carinhosa na palavra de Deus, na Sagrada Escritura. Então nós queremos nesse segundo bloco falar um pouquinho sobre os benefícios, as bênçãos, os favores, as coisas maravilhosas que a palavra de Deus faz produzir em nossa vida. Uma primeira coisa que a palavra de Deus faz na nossa vida é, ela aperfeiçoa a nossa vida. Lá em segunda carta, veja aí, Sônia, de São Paulo a Timóteo, segunda carta de São Paulo a Timóteo, eu tinha até marcado aqui, segunda carta de São Paulo a Timóteo, capítulo 3, versículos 16 e 17. Olha, aperfeiçoa, escuta lá. Foi o que nós abrimos o programa, inclusive, né? Toda a escritura é inspirada por Deus e útil para ensinar, para repreender, para corrigir, para formar na justiça. Isso é um benefício, é uma bênção que a palavra de Deus traz para a nossa vida. Ela aperfeiçoa, ela faz com que a gente cada dia mais vá caminhando na retidão. E o efeito gradual e contínuo dessa leitura da palavra de Deus, estudando, meditando as Escrituras, é o nosso aperfeiçoamento. A gente vai aperfeiçoando aqui na compreensão e vai colocando na vida, no dia a dia. E a gente vai cada vez mais se tornando uma pessoa agradável a Deus. E esse aperfeiçoamento não se dá pelas nossas próprias aptidões, mas porque por nós mesmos nós somos pecado. Nós somos barro, nós somos pó, mas o que nós fazemos de bom é pela graça de Deus que nos alcança, como joias lapidadas, esmeraldas, limpas das impurezas, nós nos tornamos cada dia mais parecidos com Cristo, para cumprirmos nossa missão de seus seguidores. Amém, meu Deus. Não é isso lindo? Que lindo benefício. Diga aí, é lindo, é lindo, é lindo. É lindo. É isso mesmo, Léa. E a palavra de Deus também tem mais outro benefício. Ela provoca uma limpeza. Então, em nós, uma purificação espiritual. Então, se a gente gasta tanto tempo, irmãos queridos, para limpar a nossa casa,
com a higienização do nosso ambiente, onde a gente trabalha, onde a gente mora, tudo. Por que a gente não quer também investir tempo com qualidade nessa busca dessa limpeza, dessa purificação espiritual? E é como se a gente fizesse uma limpeza na nossa alma, na nossa mente, no nosso coração. E a palavra de Deus é, por excelência, o principal objeto para a nossa purificação. A palavra de Deus, que é rica em ensinamentos e contém toda a vontade de Deus, o plano de Deus para nós. Então isso vai nos ajudar espiritualmente. Nós precisamos de sabedoria e disposição interior, com a ajuda do Espírito Santo, sempre, não é? E a nossa adesão para nos lançarmos na palavra de Deus, para mergulharmos com esse desejo, com esse propósito de sermos purificados, de sermos renovados, convertidos. Aí a gente vai dizer aquela expressão que muitos usam: oh glória! Oh, glória! Oh, glória, Senhor Jesus! Senhor Deus misericordioso! Então nós vimos dois benefícios já que a palavra de Deus produz, faz acontecer em nossa vida. Ela aperfeiçoa a nossa vida, ela limpa a nossa vida das fraquezas, dos pecados, né? E nos torna cada dia mais um homem novo. E um terceiro benefício que a palavra de Deus nos traz, ela santifica a nossa vida, santifica-nos na verdade. Eu não quero outro caminho, eu não quero outra palavra, eu não quero outro sentimento, senão a verdade. A tua palavra é a verdade. Aliás, você acha aí João para nós? João 17:17. Olha que lindo, porque é sempre bom lembrar que nós falamos, nós temos as nossas reflexões que preparamos, mas tudo baseado na palavra de Deus. Não é uma palavra de Leia, não é uma palavra de Sônia. João 17:17. 17:17. Santifica-os pela verdade. A tua palavra é a verdade. Santifica-nos. A palavra de Deus nos santifica. Quem abre o coração e sempre acolhe, vai se tornando cada dia mais santificado. Quando Deus separou um povo para si, lá nos primórdios, Ele não escolheu o maior povo, nem o melhor povo. Ele separou um povo que Ele mesmo ia lapidar, capacitar, preparar e santificar. Então, irmãos, estudemos a santa palavra de Deus, que é a verdade que santifica. A verdade da palavra de Deus incutida, colocada, incrustada em nossa mente, vai nos proteger das ciladas do pó e das mentiras, do demônio, do capeta, do inimigo que é voraz. Vai nos proteger dessas ciladas e nos fará cristãos fortes, preparados para as batalhas contra os poderes do mal, aquele que não vemos, mas que sabemos que existe e que nos rodeia, o nosso inimigo. Primeira carta de São Pedro, capítulo 5, versículo 9. Isso mesmo, eu vou só ler o versículo, o A. Ele diz assim: resisti-lhes e fortes na fé. Resistir às ciladas do inimigo, resistir às provações, resistir às dificuldades que a gente encontra, todo tipo de dor, De insinuação que vem, de tudo. Temos que resistir. A palavra de Deus nos fortalece, com certeza. E a palavra de Deus também, ela nos liberta, irmãos queridos. Tem aqui João 8:32. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Então a palavra de Deus precisa ser desejada por nós.
ela precisa entrar profundamente, não só na nossa mente, mas no nosso coração, para que ela produza em nós transformações. É esse o objetivo. A gente só ama aquilo que conhece. Então, houve um tempo que éramos escravos de nossos medos. E algumas pessoas, Sônia, ainda vivem esse tempo de escravos dos medos, dos pensamentos que nos atemorizavam. Até hoje. Aliás, muito hoje, Leia. Já Muito vemos hoje, infelizmente, muito mesmo, né? Então, dos pensamentos. Ainda hoje você sente isso. A ansiedade tomando conta de muitos corações. O medo, a aflição. É o medo de não ter razão, o medo de morrer, o medo de sofrer, o medo de sentir, de sentir emoções, de viver sentimentos, né? Porém, irmãos queridos, quando a palavra de Deus, a palavra do Senhor dos Exércitos, quando ela nos liberta, quando ela entra profundamente em nós, ela nos liberta dos nossos cativeiros. Isso. Ela nos liberta das mentiras que querem ser incutidas em trapuço na nossa vida. Quanto mais conhecemos a verdade, mais queremos viver essa verdade, sendo livres para Deus. Você livres disse para aí amar. a palavra que lembra aquela canção. A palavra de Deus é a verdade, sua lei, liberdade. Então, mais uma vez, recordando, porque é catequese. Benefícios da palavra de Deus em nossa vida. Aperfeiçoa a nossa vida, limpa a nossa vida, santifica a nossa vida e liberta a nossa vida. Entre outras, nós elencamos aqui essas 4, porque elas mais ou menos envolve outras, porém são infinitas, né? São infinitos os benefícios que a palavra de Deus traz para a nossa vida. Mas eu trago aqui, olha, pertinho de mim, Nossa Senhora. Aqui sob o título de Nossa Senhora Aparecida. Ela que é um verdadeiro modelo de mergulhar, de conhecer e amar a palavra de Deus. E ela que é a generalíssima do Exército Brasileiro, padroeira da nossa nação, a quem foi entregue, né? A quem o Brasil foi consagrado, né? Então, se ela é um modelo de como acolher a palavra de Deus, ela precisa ser imitada por nós. Então, ela silenciava, o que mais, Leia? Escutava e obedecia. A palavra de Deus não é só para ser dita, é para ser meditada, obedecida, escutada, mastigada. Ela tem que penetrar no mais profundo do nosso coração. Então, o nosso desejo com esse programa é que pudéssemos, através dessas reflexões, pode botar a linha que eu deixei ela tão baixinha. Ficou só a coroa aparecendo, eu coloco. É que pudesse despertar em nós o desejo da leitura da palavra de Deus. Não precisa ler muito não, gente. Se você ler por dia um versículo, se você escutar o evangelho do dia prestando atenção, se você pegar a sua Bíblia, hoje eu vou ler um salmo antes de dormir, de manhã quando acordar, é isso. E Deus vai fazendo a obra acontecer, da gente essa se é a beleza, apaixonando, Deus vai se fazendo a obra entusiasmando, não é, acontecer. Leia? Exatamente. É preciso que haja um acolhimento amoroso de nossa parte para podermos ser tocados por sua ternura, a ternura de Deus, bondade e sabedoria através de sua palavra. E quem é a medianeira, a intercessora? É a Santíssima Virgem Maria. A leitura da Sagrada Escritura produz um entendimento. Como é mais sábio, como é mais esclarecido, como é mais temperado, como é mais equilibrado aquele ou aquela que busca conhecer a palavra de Deus,
repetindo, conhecer, mastigar, ruminar, refletir. E aí a gente cada dia mais vai mantendo uma relação pessoal com o nosso Deus Todo-Poderoso e nosso Pai. Então, com essas palavras, a gente vai finalizando o programa de hoje. Que o Espírito Santo infunda no nosso coração o desejo de amar mais e buscar mais a palavra de Deus. Que nós possamos nos abrir a essa graça. Clamar a Deus pela graça. Senhor, dá-me, desperta em mim o desejo da tua palavra, de conhecer melhor, de mergulhar. Se você não conhece, vai buscar um padre, vai buscar um curso, vai buscar. Nós temos muitas ferramentas. Temos muitas ferramentas. Precisamos só vencer o medo e a acomodação. Então vamos terminar aqui, hoje dizendo assim: a palavra de Deus nos liberta, porque a palavra de Deus é viva! Retalhos da vida! Retalhos da vida, retalhos da vida, retalhos da vida, retalhos da